No magazine da Liga Nós desta semana conversamos com João Manuel Pinto, o benfiquista de coração, passou a maior parte da carreira na Invicta. Os humoristas Fernando Rocha e Francisco Menezes mostram as diferenças nas expressões do Porto e de Lisboa. E falamos com o Ivo Vieira, o treinador responsável pela equipa sensação da Liga Nós. Cruzamento até Fernando Andrade. E depois Ricardo Costa estava no sítio certo. Ainda o tiro de Oliver e o golo. Marca o Porto, minuto 52 e é um míssil. Ação Licá, no remate consegue fazer o golo, o segundo, a bola ainda bate no guarda-redes. Atenção a Bruno Fernandes, bela simulação, tirou o adversário do caminho, sai remate, defesa de Charles. E aos 19 minutos, Rafa fez o primeiro do encontro. Aos 37 minutos, o jovem avançado das Águias marcou. Eis o quadro de resultados da jornada 23. O Futebol Clube do Porto venceu em casa do Tondela por 3-0. O Benfica bateu o Desportivo de Chaves por inapeláveis 4-0. O Sporting de Braga foi surpreendido na recepção ao Belenenses 2-0 para os azuis. E o Sporting não saiu de um nulo com o Marítimo na Madeira. O líder Porto soma agora 57 pontos, mais um que o Benfica. O Sporting reduziu a diferença para o terceiro lugar, 46 pontos contra 49 do Braga. E o Moreirense mantém-se em quinto, com 41 pontos. O Desportivo das Aves continua a ser a primeira equipa abaixo da linha de água com 22 pontos. Desportivo de Chaves com 19 pontos e Feirense com 14 continuam na zona vermelha da tabela classificativa. Atenção, está no ar. É preciso fé para tornar os sonhos em realidade. Dois gigantes com um só objetivo: Futebol Clube do Porto e Benfica. O duelo que todos estavam à espera. Dois gigantes separados por um ponto. Nenhum deles pode perder. Os dois precisam da vitória. Suor, dedicação, ambição. Dois gigantes, dois lados. Os dois maiores campeões nacionais à procura de um objetivo: sentar-se no trono do futebol português. É o Futebol Clube do Porto versus Benfica. Mas é muito mais que futebol. É um duelo entre culturas e tradições. É Porto versus Lisboa. As duas principais metrópoles do país em lados opostos. Cada uma com as suas particularidades, cada uma com os seus detalhes únicos. Da arquitetura às palavras. Cada uma com o seu jeito especial e único de ser, sentir e de se expressar, como nos mostram dois humoristas, o portista Fernando Rocha e o benfiquista Francisco Menezes. Oh, bacana! Traz aí um fino, faz favor, mas uma coisa com pressão, não quero um fino morto. Um fino assim, como o último míssil do Oliver, estás a ver? Até bem a espuma para fora. Ô Graça! Olha, quero te pedir, faz favor, uma imperial, assim com a elegância do João Félix. Ainda olha, bujuda como o Gabriel, está bem? Até já, obrigado. Tudo bem? Esta cidade está cheia de azeiteiros. Está a ficar um mau ambiente, pai. Vou-te dizer uma coisa. Pimbo! Bom, eu se calhar vou puxar as meias para cima que estes ténis estão-me a incomodar.
Era mesmo quem te desse com uma sapatilha nessa boca, moço. Vou-te dizer uma coisa, aquela defesa dos Mouros, ó lá, vai meter tanta água que vai ser preciso chamar um picheleiro. Canalizador! Picheleiro! Canalizador! Vais lá com o Seferovic nos canos, não vais precisar de canalizador nenhum. Queres levar que Seferovic nos canos? Eu para já não preciso de Seferovic para nada, estás a perceber? E segundo, a nossa defesa, mas está ali fechada com aluquete. Quase aluquete! Quase aluquete, Parolo! Cadeado, pá, quase. Tem o cadeado! Cadeado! Que é o cadeado? É o Casilhas? Não, cadeado pelo! Cadeado vai, mas é na tua perna por causa das toupeiras. Isso é que vai ficar aí com toupeiras? Até aí o apito! Já não é dourado? Já não há aí o calhares? Onde é que anda a fruta? Olha, vou dizer uma coisa. Homem, a conversa já está a dar. Traga-me um cimbalino à Benfica, fraquinho, assim faz água, está a perceber? Cimbalino ao Benfica, vais lá com uma cafeína este sábadozinho, vai ser pim, pau. Não vão ser 10, vai ser um jogo mais fraco, vão ser só 1 ou 2. Isso é uma chatice, mas pronto. Pode tragar a conta, que ele paga. Paga. Já não se joga nas Antas ou na velha luz, mas não se perdeu o encanto e a rivalidade entre os dois clubes. E o ambiente começa a sentir-se ainda no autocarro. Conta quem viveu esses momentos com as duas camisolas. Especial é quando tu vais para estes clássicos, são os jogos mais vistos. São aqueles jogos onde tu queres estar presente, onde queres fazer parte dessa história. Tu podes jogar contra todas as equipas de Portugal. Mas quando falas em clássicos, vão-se buscar anos e anos e os clássicos, passam sempre os clássicos. Estes são jogos que marcam para para uma vida, porque realmente são jogos são sempre bons, queremos estar presentes. É a moldura humana, faz parte do espetáculo. Lembro perfeitamente quando estive no Porto, realmente nós tínhamos uma forma diferente de quando eu estava no Benfica. Porque realmente ali no Porto vive-se muito, levava-se muito a sério, embora no Benfica também. Não estou a dizer que seja o contrário. Lembro perfeitamente que nós, sempre que estivéssemos a chegar ali ao Estádio da Luz, com a linha Estádio da Luz, parece que nós, sei lá, parece que íamos para uma guerra tremenda. Lembro perfeitamente disso, porque havia aquela, podemos esquecer que havia aquela rivalidade norte e sul. João Manuel Pinto é benfiquista desde muito jovem, mas jogou mais tempo de Dragão ao peito do que na Luz. No Porto alinhou 6 anos, no Benfica 2. Para o campeonato desta temporada olha com particular interesse, principalmente pela forma como o Benfica recuperou terreno. A equipa mudou e para bem, está mais perto do Porto. O Porto também continua bem. Não podemos esquecer que o Porto perdeu realmente jogadores importantíssimos na estrutura, jogadores que realmente fazem diferença. Os 3 jogadores da frente, que lesões, com algumas lesões graves. O meio campo, que nós sabemos o poderio da força que o Porto também tem em termos médios. Portanto, agora, claramente que o Benfica mudou, o Laje teve essa coragem de ir buscar os seus meninos, como dizem, os seus meninos, e começar a implementar naquilo que realmente, e dar-lhes a oportunidade que realmente os reforços estavam ali, se calhar estão ali. Por entre elogios aos treinadores dos dois clubes, João Manuel Pinto foca-se no antigo colega no Porto. Estávamos no final dos anos 90 do século passado e já Conceição mostrava de que fibra é feito. O Sérgio, enquanto jogador, era isto. Gostava de perder, queria jogar. Se não jogasse, ele não desistia, trabalhava, como eu, por exemplo. Mas ele tinha uma forma de realmente sempre de querer ganhar, de disputar a bola, era sempre... Muitas vezes a gente até lhe chamava o Calimero, porque sempre a chorar e queria, de alguma maneira, sempre ganhar, e como eu te disse, como todos naquela casa, na altura, não esperava realmente que o Sérgio, que tão depressa, ou rapidamente, tão depressa, chegasse a este patamar. À partida para o duelo deste sábado há apenas um ponto a separar os dois clubes e João Manuel Pinto antecipa que não vai ser decisivo, mas vai ajudar a definir o novo campeão. Muito ansioso, e muita gente certamente vai estar ansioso por esperar este jogo, embora te diga que não é que um jogo seja decisivo. Vai ajudar certamente em termos psicológicos. É uma equipa que ganhar certamente vai ficar diferente, mas ainda falta muito campeonato. Mas realmente
muito ansioso por ver este jogo, neste fim de semana. Uma coisa já garantida. Vão ser horas de grande ansiedade até que a bola comece a rolar. Depois, 90 minutos de muita emoção. Rio Ave e Sporting de Braga chegam feridos para o frente a frente em Vila do Conde. Vilacondenses e Bracarenses perderam os 2 últimos jogos na Liga NOS. A equipa de Daniel Ramos perdeu no Bessa com o Boa Vista no último domingo e não conseguiu regressar aos pontos depois do desaire caseiro na recepção ao Santa Clara. O Rio Ave soma 28 pontos e fecha a primeira metade da tabela. Do lado das ausências há preocupações para os vilacondenses. Filipe Augusto e Diego Lopes foram expulsos diante do Boa Vista e estão fora de combate. Do Braga chegam os homens de Abel, que perderam pela primeira vez em casa no campeonato. E a Fortaleza caiu mais de um ano depois. Desde a derrota com o Benfica por 3-1 em janeiro do ano passado, que o Braga não saía sem pontos da pedreira, a tudo isto junta-se a derrota em Alvalade por 3-0 há 2 jornadas. Pode ter hipotecado o desejo de chegar ao segundo lugar, de olho na Liga dos Campeões. Na primeira volta, o resultado foi feito nos primeiros 45 minutos. Ricardo Horta para o Braga e Gelson Dalla para o Rio Ave deram cor ao marcador com um empate a 1 golo. O benfiquista Seferovic chegou aos 15 golos e assumiu a liderança na disputa pelo posto de melhor marcador da Liga. No segundo lugar estão Bas Dost e Diego Sousa com 14 golos, Bruno Fernandes soma 11 tentos e Tiquinho Soares tem 10. Já a seguir conversamos com Ivo Vieira, o treinador responsável pela equipa sensação da Liga NOS. Em Moreira de Cónegos mora a equipa sensação da Liga NOS. O Moreirense de Ivo Vieira continua a somar pontos atrás de pontos e já não perde desde a jornada 18, altura em que foi a Alvalade ceder 2-1 frente ao Sporting. Depois disso seguiram-se 4 vitórias e um empate com o líder Porto, um registro quase perfeito que rendeu 12 pontos em 15 possíveis e que fez subir o Moreirense até ao 5º lugar da Liga NOS, à beira dos lugares europeus. O Moreirense está perto de fazer história, mas para lá chegar tem de continuar a somar pontos, e pontos por esta altura custam muito caro a qualquer equipa. Que o diga ao Vitória Sadino, que tem feito pela vida para ganhar um ponto aqui, um ponto ali. Sandro Mendes leva já 5 partidas à frente da turma do Bonfim. É verdade que não conseguiu vencer nenhuma, mas também só perdeu com o Porto no Dragão. Este Vitória de Sandro é a equipa pragmática dos empates. O último aconteceu frente ao candidato europeu Vitória de Guimarães. E lá diz a sabedoria popular, de grão a grão, enche a galinha ao papo. É a sensação do campeonato. Habituado a lutar até ao último apito pela manutenção, o Moreirense tem hoje uma realidade bem diferente. Além de estar tranquilo, está em situação de poder lutar por um lugar europeu.
Um dos obreiros da sensação é o treinador Ivo Vieira. Pelos números apresentados e conquistados até o dia de hoje, é lógico que, perante aquilo que eram os objetivos iniciais, continuam a sê-lo, mas estamos acima das expectativas. Neste momento é de forma natural e o Moreirense não é uma surpresa por aquilo que tem feito ao longo do campeonato, mas passa a ser, ou é definitivamente, a equipa sensação. Modesto, o treinador destaca sempre o grupo de trabalho e atribui as grandes culpas da boa época que o clube está a fazer aos atletas. Isso deve-se muito àquilo que os jogadores fazem, o seu desempenho a cada dia e aquilo, acima de tudo, que acreditam, porque mais do que fazer, é fundamental acreditar naquilo que se faz, e isso tem sido um ponto muito a favor daquilo que tem sido o comportamento dos jogadores. Agora, somos sensação naturalmente, mas queremos ser uma confirmação naquilo que é a época que estamos a fazer. E a confirmação pode passar pela luta pelos lugares europeus até ao fim. Os números empurram os cónegos para uma discussão que no início parecia apenas entregue a Vitória de Guimarães e Rio Ave. Perante aquilo que está a acontecer e a suceder, por muito mérito dos atletas e por grande valia dos mesmos, eu não quero estar a ser hipócrita ao ponto de não querer mais do que uma época tranquila. Isto é uma realidade e é um facto que está a acontecer, a qualidade de jogo do Moreirense, a classificação do Moreirense, a evolução destes atletas, a evolução do treinador, o crescimento de toda a estrutura, mas nós temos que ser muito ponderados, muito equilibrados e muito realistas. O tema Europa não passa ao lado do balneário, com os jogadores a sentirem, por certo, alguma ansiedade semana após semana. A questão é como se contraria esse fator psicológico nos atletas. Não se controla, liberta-se, potencia-se esse momento, faz-nos acreditar que podemos ser melhores a cada dia. Quando se conquista algo, dá-nos capacidade de sentir que estamos preparados para algo mais. Há uma situação que é evidente. Eu, como treinador, sou aquilo que os jogadores querem. Eu apenas sou um orientador, um motivador, mas nada disto seria possível sem a coesão, a amizade, a concentração, o foco, o querer que estes jogadores têm. Ivo Vieira é um madeirense que há 3 anos decidiu deixar a ilha à procura de novas oportunidades no continente e até agora com resultados muito positivos. Eu saí da Madeira com 40 anos, neste momento tenho 43, passei uma vida quase na Madeira e sabia que para experienciar outra realidade tinha que sair da ilha maravilhosa que nós temos lá, Pérola do Atlântico. Estreiei-me na Primeira Liga com 34 anos, acho que também fui um pouco prematuro, foi uma experiência muito rápida, depois desci à terra outra vez e voltei a treinar a Segunda Liga, onde não tinha quase treinado ainda, ganhei várias experiências, depois surgiu uma oportunidade de vir para o continente e lançar a minha carreira, onde em termos de espaço geográfico há muito mais opções de clubes, há muito mais oferta e sentia que esse era um passo fundamental se eu quisesse seguir a carreira de treinador. Então tomei essa decisão e de uma forma muito positiva até o momento considero que foi um passo correto da minha parte. Ivo Vieira, o líder da sensação do campeonato, o Moreirense. A jornada 24 será decisiva para as pretensões europeias do Vitória Sport Clube. Com apenas 2 triunfos nos últimos 5 jogos, a equipa de Luís Castro distanciou-se do 5º lugar. Por isso, precisa vencer o Marítimo no Dom Afonso Henriques para seguir à caça do Moreirense, que hoje procura o histórico apuramento para a Liga Europa. Os conquistadores chegam à 24ª ronda com 36 pontos menos 5 que os vizinhos de Moreira de Cónegos. O adversário desta segunda-feira travou um gigante na jornada passada. O Marítimo de Petit empatou a 0 com o Sporting na Madeira
e somou mais um ponto na luta para manter-se afastado da zona vermelha. Os insulares estão em 12º lugar com 24 pontos, mais 2 acima da linha de água. Vitória de Guimarães Marítimo é para ver em direto na segunda-feira, às 20h15, na Sport TV 1. É preciso levantar a cabeça. Na ronda passada, o Sporting voltou a escorregar. O nulo na Madeira contra o Marítimo deixou os Leões ainda mais distantes do primeiro lugar da Liga NOS. O Sporting chega à ronda 24, 11 pontos atrás do líder Porto e a 10 do Benfica, que hoje é dono da segunda vaga, com direito à Liga dos Campeões da próxima época. São apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, um desempenho que parece mexer com os nervos do plantel leonino. O duelo com o Marítimo ficou marcado pela expulsão já nos minutos finais de Sebastian Coates e de Marcel Keizer, uma experiência inédita para o orientador holandês. First one in my life, so for everything is first, they say. He gave me a red card or he sent me away. This is the referee for. I thought there were some strange decisions, but who am I to judge the referee? He chose for this. O rival dos Leões na ronda 24 também já viveu dias melhores. Depois de uma primeira volta inesquecível em que chegou a vencer os 2 gigantes de Lisboa no Algarve, o Portimonense amarga uma sequência de 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O bom desempenho na primeira volta mantém os algarvios distantes da zona vermelha. O Portimonense chega à jornada 24 no 10º lugar com 28 pontos, mais 6 que o Desportivo das Aves, o primeiro abaixo da linha de água. E António Folha pede paciência aos adeptos da equipa de Portimão. Obviamente que a primeira volta deixou muita água na boca aqui aos sócios e agora até parece que já somos obrigados a ganhar a todos. Não somos obrigados a nada, somos obrigados a ser sérios, trabalhadores, dedicados, com grande profissionalismo. E os sócios, às vezes têm que ter paciência, que não se pode ganhar sempre, e têm que apoiar a equipa, porque todos juntos somos mais fortes. Um sinal da força deste Portimonense e António Folha foi dado justamente contra o Sporting. Na 7ª jornada, os algarvios bateram os Leões por incríveis 4-2. Mas as coisas mudaram desde então. Jogadores importantes como Shoya Nakajima, Everton, Lumor e Manafá deixaram o clube no mercado de inverno, um golpe de que o Portimonense ainda não conseguiu recuperar. Será contra os poderosos Leões a volta por cima dos algarvios? Sporting Portimonense para ver em direto e exclusivo no domingo às 8 da noite, na Sport TV 1. De um extremo ao outro do país, natural da Póvoa, Pedro Sá fez toda a formação com as cores do Varzim, desde as camadas jovens até sénior. E se há não muitos anos estava a jogar no Campeonato Nacional de Séniores, neste momento já vai para a 3ª época em Portimão, naquela que foi a sua primeira experiência fora do clube da terra natal, a Póvoa do Varzim. Foi a minha primeira experiência longe do meu habitat natural, né? Acho que a minha adaptação aqui foi bastante positiva. Acho que ajudou muito foi a interação deste grupo, né? É um grupo muito bom. Acho que qualquer jogador que é cá recebido é sempre recebido de uma forma positiva e para além disso, né? Trouxe a minha mulher para cá, o que é a minha estabilidade aqui, isso acho que ajuda muito e acho que isso é muito fundamental na vida de um jogador. A adaptação à cidade de Portimão e ao clube foi rápida e não podia ter corrido melhor a nível desportivo. Na época de estreia, Pedro Sá rapidamente garantiu um lugar no 11, numa equipa que viria a somar à subida de divisão a conquista do campeão da 2ª Liga. Na altura, com Vítor Oliveira como treinador dos algarvios. Foi, sem dúvida, um treinador que me ajudou muito, que me ajudou a evoluir bastante. E acho que sim, acho que esse ano foi bastante positivo, né? Fizemos uma época extraordinária, conseguimos os objetivos deste clube, que era a subida à Primeira Liga, e eu sem dúvida que fiz uma das minhas melhores épocas também. 3 anos depois de chegar a Portimão, é a altura para Pedro Sá fazer o balanço do seu crescimento no clube. Acho que sou um jogador muito mais maduro, muito mais inteligente. A nível tático também acho que melhorei muito e acho que com a passagem de vários treinadores que já me treinaram, acho que isso ajuda a evoluir um jogador, porque cada treinador tem uma ideia diferente, né? E acho que isso é bom para qualquer jogador. Também o Portimonense cresceu como clube e ao nível das infraestruturas, não só no estádio, mas tendo em vista as condições de trabalho para os jogadores.
Acho que a maior parte dos portugueses não tem a noção como este clube, num espaço de 2, 3 anos, evoluiu. Este clube está a evoluir muito rápido, tem pessoas muito honestas por trás dele e pessoas com visão para o futuro, e este clube já é um exemplo para a cidade, e acho que é um exemplo também para o distrito do Algarve, que faz muito bem em ter um clube destes na Primeira Liga. Com a evolução do clube, também os jogadores têm evoluído e despertado o interesse de outros emblemas, tendo como resultado várias transferências de jogadores para o estrangeiro e para os gigantes nacionais, como foi o caso de Shoya Nakajima, Everton, Lumor ou Wilson Manafá. Eu acho que isso deve-se também, sem dúvida alguma, à qualidade dos jogadores que estão cá, né? E também acho que tem uma cota à parte esta direção, não é? Porque sabe onde está essa qualidade, viu primeiro do que esses grandes essa qualidade, foi buscar esses jogadores, e esses jogadores evoluíram, tiveram o seu progresso aqui, evoluíram aqui, nas mãos de vários treinadores que passaram por aqui, e lá está. Acho que fruto disso também é o trabalho diário deles e a sua respectiva qualidade. O médio diz sentir-se bem em Portimão e vê com bons olhos ficar no Algarve nas próximas épocas, até porque pouco a pouco o portimonense está a preparar-se para voos mais altos. Podemos fazer as coisas muito rapidamente, mas sem dúvida alguma que este clube está a criar as bases para que num futuro próximo as competições europeias sejam um objetivo. Essa luta, fazer uma boa equipa, uma equipa bastante competitiva, manter esta identidade de jogo, que acho que é o fundamental para esta estrutura, para esta direção, e acho que o clube está a montar os alicerces certos para no futuro lutar por uma ida à Liga Europa e assim. Titular indiscutível nas últimas épocas no meio-campo dos alvinegros algarvios, Pedro Sá é um dos jogadores mais influentes na equipa e sonha em fazer o portimonense voar alto no futebol português. Depois de 5 jogos sem vencer, o Belenenses regressou às vitórias na Liga NOS na última jornada. Um triunfo dos azuis em Braga não acontecia há 18 anos. Este por 2-0 com golos de Kikas em estreia e de Licá, o melhor marcador da equipa no campeonato esta temporada. Foi o primeiro triunfo da segunda volta para os homens de Silas depois de 3 derrotas e 2 empates. Resultado importante para a equipa segurar o 7º lugar isolado e continuar a alimentar o desejo de chegar mais acima. O feirense não vive dias nada fáceis. A 9 pontos de respirar acima da linha de água, anda há muito de calculadora na mão. Quem diria que à segunda jornada tinha o pleno de vitórias e que desde aí não mais voltou a ganhar. A derrota na recepção ao Moreirense na última ronda pode muito bem ter hipotecado em definitivo a vida da equipa de Santa Maria da Feira na Liga NOS. Foi a 5ª derrota consecutiva numa série de 21 jogos sem ganhar. A troca de treinador parece também não ter resultado, com a saída de Nuno Manta Santos e a entrada de Filipe Martins. Belenenses-Feirense, novo duelo em tons de azul na temporada. Na primeira volta deu empate a 0 no Marcolino de Castro. E agora, como será? Depois do empate a uma bola frente ao Portimonense no Algarve, o Desportivo regressa à Vila das Aves para vestir o fato de anfitrião, na recepção ao Boa Vista. A jogar em casa, o Desportivo das Aves não tem sido muito feliz, mas importa não esquecer que no seu reduto, a equipa de Augusto Inácio só perdeu com o Braga e com o Benfica, duas equipas que não são do mesmo campeonato. Inácio tem agora pela frente um adversário da mesma igualha e que atravessa uma boa fase no campeonato. Este Boa Vistão de Lito Vidigal marcou 10 pontos em 12 possíveis, vem de uma vitória por 1-0 sobre o Rio Ave e já olha de cima para baixo para a luta pela manutenção. Mas muita atenção, o jogo é na Vila das Aves e fora de casa este Boa Vista de Lito Vidigal tem apenas um ponto marcado. O Nacional Tondela é um dos jogos mais explosivos da jornada 24 da Liga NOS. Na Madeira encontram-se duas equipas empatadas com 23 pontos e a lutar pela vida e por cada ponto neste campeonato. Costinha continua a viver uma autêntica montanha-russa de emoções no Funchal, tanto leva 10 do Benfica, como a seguir dá 4 ao Feirense.
e agora perdeu por 2 com o Santa Clara. Nos Açores, o técnico do Nacional não pôde contar com Serdar Rashidov e aquilo que ninguém quer para o lado dos alvinegros é apertar o botão de pânico com nova derrota frente ao Tondela. Pepa, por seu lado, já vai com 2 jogos a 0, 0 golos marcados e 0 pontos conquistados. 2 derrotas consecutivas com Moreirense e Porto deixaram o Tondela perigosamente próximo dos lugares que ninguém quer e um novo desaire na Madeira pode empurrar o Tondela para baixo da linha de água. O bom momento na segunda volta do campeonato não foi suficiente para travar um esmagador Benfica na Luz. O Desportivo de Chaves demonstrou força, mas não conseguiu evitar a derrota com as Águias por 4-0 na ronda passada. O desaire manteve os flavienses abaixo da linha de água com 19 pontos em 23 jornadas, mas o momento é de esperança em Chaves. A despromoção, que antes parecia certa, agora pode ser evitada. Mas para isso a equipa orientada por Tiago Fernandes terá que voltar a somar pontos. O adversário na ronda 24 é o Santa Clara, que faz uma campanha sem sustos no ano do seu regresso à elite do futebol português. Os orientados por João Henriques ganharam 3 dos seus últimos 5 jogos, incluindo o duelo insular na ronda passada contra o Nacional. No 8º lugar com 30 pontos, os açorianos caminham a passos firmes para uma campanha inesquecível nesta temporada. Consulte agora o quadro dos jogos da jornada 24, todos com transmissão exclusiva na Sport TV. Abrimos na sexta-feira com o Desportivo das Aves Boa Vista e no sábado temos Nacional Tondela, Moreirense, Vitória de Setúbal e Futebol Clube do Porto Benfica. No domingo jogam Belenenses, Feirense, Desportivo de Chaves, Santa Clara, Rio Ave Sporting de Braga e Sporting Portimonense. A jornada fecha na segunda-feira com Vitória de Guimarães Marítimo. O Magazine Liga Nós desta semana despede-se por aqui e aproveita a jornada 24 da maior prova de clubes do futebol português. Regressamos para fazer a antevisão da 24ª ronda do campeonato com mais histórias para contar e muitos golos para mostrar.